Muito bem, tá aí então, a gente viu a reportagem, eu vou começar com o Chico Holanda, que agora está na bancada. Chico, seja bem-vindo. E aí, essa questão do INSS, Chico, sai CPI, não sai CPI, vai ter, não vai ter, a esquerda quer, a esquerda não quer, que bagunça é essa, Chico? Pois é, Cício. Aqui os cumprimentos, programa aqui especial aqui de Ji-Paraná, né? Para Porto Velho e alguns municípios, para toda aqui a nossa e para todo o planeta Terra. E para todo o planeta Terra, YouTube. pelo YouTube, né? Aqui toda aqui a bancada aqui da Rema. A senhora e o senhor, que eu gosto sempre de frisar aqui, sempre estar levando informação. Olha, eu achei estranho essa pedido de informação, ou seja, mais uma vez eu vejo aí o STF tomando posicionamento em defesa do governo, tá? Porque o governo está fazendo de tudo para que não haja essa CPI. Na narrativa deles, eles jogam dizendo que isso aí é a direita, que é o Bolsonaro, com o ministro. Mas por que não estão querendo que seja implantada essa CPI? Por que já estão usando lá o seu líder, que agora o governo tem até líder no STF, o Dino, para poder acionar os demais ministros, para vir em defesa do governo, tentando também... O Dino é o líder, né? É o líder, é o líder, foi nomeado líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Líder do governo? Líder do governo. Só no Brasil que nós temos isso. O ministro Flávio Dino. Flávio Dino. Ministro Flávio Dino. É o líder também. Então, o líder do governo já interviu, o Fux já pedindo explicação da implantação da CPMI, né? Comissão Mista, aliás, Senado e Câmara, né? O que quer saber? Precisa ser implantado, precisa ser, de fato, trazido a limpo. Tá? Primeiro, por que o irmão, até recentemente, não sei se agora está sendo investigado, do Lula, tá? não estaria fora? Por que o maior, que é onde o maior rombo, o maior assalto, que é no sindicato das pessoas do campo, aquelas pessoas que têm menos condições, menos conhecimento para ver o que estavam fazendo nos seus contra-cheques. Essas pessoas que foram mais, igual o Moisés fala, a mão peluda andou mais no bolso dessas pessoas. São as pessoas menos informadas, que têm menos informação, têm menos condições de observar o que estava acontecendo no seu provento de recebimento de aposentadoria ou quando você está afastado temporariamente. Tá? Então é isso que precisamos deixar claro, é isso que precisamos saber, porque só em 2023, só de uma vez só, foi liberado 30 mil, veja só, 30 mil desse sindicato. 30 mil simplesmente foi liberado em 2023, mesmo depois que tinha sido já levantado e informado ao ministro, ao presidente do INSS de anomalia. Tá? Mesmo assim, eles liberaram, suspenderam por um mês. No mês seguinte, liberaram só de uma vez 30 mil, tá? Retirada de proventos, de recurso, de taxa, de proventos dos coitados, das pessoas que passaram a vida toda trabalhando para agora serem, mais uma vez, tá, a mão peluda, tá, de um governo corrupto em que ainda tem aloprados que vêm na defesa. Muito bem. Amir, você sabe que todo remédio ele tem um prazo de validade, correto? O Chico, será que o remédio dele está certinho? Porque eu acho que eu ouvi o Chico dizer que o ministro do STF, Flávio Dino, é o líder do governo no STF. Foi isso que eu entendi e o Chico confirmou. Está correto isso? Pode ou o Chico tem que trocar o medicamento dele? Eu acho o seguinte, que a matéria tem que ser olhada como um prisma funcional. Não é exato uma projeção pessoal. Não é uma visão, vamos dizer assim, muito histriônica, fora da curva, né? Personalista. Não, tem que olhar as coisas objetivamente. Senão a gente não chega à verdade. Porque a verdade vem do real. A verdade é uma identidade entre o pensamento e a coisa em si.
Quer dizer, isso que é a verdade. Eu falo aquilo que representa a realidade da coisa em si, do fato, do que for. Nesse caso específico, nós estávamos falando que a CPI que está em discussão é se ela vai ser montada, funcional ou não, se ela vai ser montada ou não. Então, o que acontece? A CPI é um direito das minorias. Um terço do Congresso, olhando assim cada uma das casas, que então nós temos a CPI mista, ou a CPI da Câmara, então é um terço dos deputados, a CPI só do Senado é um terço dos senadores. Então, é um direito das minorias. Uma vez assinado o presidente, ninguém pode impedir a sua implantação. Ninguém pode impedir. É claro que se está funcionando várias CPIs, você tem que esperar terminar uma para colocar outra. Eu não tenho hoje aqui a informação de quantas CPIs estão funcionando, mas eu acho que não é o presidente da Câmara, e no caso do Congresso, porque ela é mista é quando é das duas casas. Então, quer dizer, é o presidente do Congresso que está. A minha CPI do PC, por exemplo, ela foi criada na segunda, e na segunda à tarde já estava sendo implantada. Mas ela não foi mista, né? Foi mista. Ah, foi mista? Foi mista. Foi mista. Estava sendo implantada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que realmente a CPI é isso. Agora, essa história que o Dino é uma inteligência superior, né? Ele é um sujeito privilegiado. Agora, evidente, podemos divergir, ninguém é obrigado a concordar. A democracia... Isso é da democracia, né? A democracia é isso, é o encontro, a fala dos divergentes. Se todo mundo fosse igual, não há diálogo. Há um monólogo a dois, né? O A3, o A4, o A5, o A1 milhão, que seja. Quer dizer, não, tem que haver divergência, tem que haver posições diferentes. Então, aqui eu quero dizer que a gente tem que conviver, saber conviver com a democracia. Tem muita gente que ainda está com o pé lá na ditadura, ainda está com uma mentalidade da ditadura, ainda está assim com aquela concepção, não, os militares ou aquele outro grupo é que realmente tem o direito de fazer o que bem entende, de matar, de sacrificar, de mandar as pessoas, evidentemente, para fora do avião, cair no meio da selva, jogar no mar. Não. Eu quero dividir o processo legal. Eu quero a democracia. A democracia é conflitiva, sim, porque é confronto de ideias, é a divergência, é a pluralidade, é algo que realmente funciona dentro de um contexto de beligerância, não é de morte, mas vamos dizer de confronto, né? Agora, não pode ser um confronto de bala, de faca, de arma, é um confronto de ideias. Um confronto de ideias. É isso que nós temos que aprender, a lição da democracia. A democracia, ela tem o seu discurso, é o diálogo. A ditadura é o ditado, com vírgula, ponto e vírgula, toda a grafia certa. Isso é a ditadura. Nós não queremos ditado, nós queremos divergência, nós queremos diálogo, nós queremos confronto de ideias, nós queremos propor cada um para construir uma nação mais justa, uma nação mais feliz para todos. Muito bem. Moisés Cruz, eu perguntei sobre o remédio do Chico. Acho que você vai concordar que está tudo certo, né? Que o remédio dele não está com problema nenhum, né? Não, está tudo certo. Vamos lá, e aí? Essa questão da CPI? Olha só, Cícero, eu sou super a favor das CPIs. Agora, o que acontece? O governo tem o poder de interferir nas CPIs e acabar infiltrando. No Congresso. Ele pode infiltrar os seus líderes. No Congresso que é venal, então. Exatamente, senador. É no Congresso, mas o governo pode interferir, colocando os seus líderes, as suas pessoas, para atrapalhar a CPI. Impedir. Pessoas chaves. Que essas pessoas chaves que ele pode colocar como relator ou presidente, ou a maioria dentro de uma CPI, acabou a CPI. Vai terminar em pizza. Mas vamos lá, meu povo. Hoje nós temos uma CPI funcionando, que é das BETs. Uma CPI. Aí tá lá, contra Bolsonaro... Aquela que o Cleitinho fez selfie com a Virgínia lá, né? Tá. Contra Bolsonaro na pandemia, tinha várias CPIs na frente, e se fosse seguir o que diz o Alcolumbre e que diz o Mota, nunca aquela CPI da Covid teria existido, porque tinha várias na frente. Agora nós temos
a CPI do abuso de autoridade do STF parada, nós temos essa CPI para sair com assinaturas de sobra, que é do INSS parada, e ninguém coloca a Chicolândia para funcionar, tá parada lá, ninguém, sabe, inventa uma coisa, inventa outra, e ninguém coloca as CPIs. Ou seja, meu povo... O Congresso pode acionar o Supremo? Pode. Nesse caso pode acionar. É. A minoria pode acionar. Pode acionar, mas aí o Congresso vai dizer que é uma situação interna cópula, senador. Que isso deve ser resolvido pela Casa, pela Presidência, e o STF sai fora. Agora, se O nós que temos acontece? um Congresso emprestado, justo e correto, exatamente. aí temos que substituir. Temos que substituir. Por isso que nós precisamos, olha aí, o senador deixou uma deixa boa. Precisamos de gente honrada, Cícero, que honre o mandato Sem do dúvida, povo, sem de gente dúvida. honesta. Uma coisa, o senador Bagato lhe falou ali, que eu sou obrigado a concordar Aliás, com o é senador meio Bagato. absurdo a gente falar isso, né? Mas precisamos de gente honrada, né? Mas Deveria isso ser com gente honrada. deveria. Né? Deveria ser com Aí, gente inclusive, honrada. olha o que ele disse. Um candidato a senador, ele disse que não poderia ter nem primeiro grau, nem segundo grau enrolado com a justiça. Por quê? Pode virar uma arma de troca, uma moeda de ameaça. Olha, você vai abrir uma CPI contra mim? Eu tenho seu pai aqui. Seu pai foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual. Você quer botar pra cima? Pense bem. E acontece direto. Você tem seu filho. Então, o senador Quem Bagato, ele acerta. quem tem rabo não devia ser parlamentar, porque aí Exatamente, não exerce disso com que nós coragem, estamos- com determinação exatamente, senador. e com independência. É disso que nós estamos falando. Agora eu vou concluir com relação à CPI. Olha só, pessoal, eu tinha que se instalar essa CPI porque o Lula diz que quem roubou foi o Bolsonaro. O Bolsonaro quer a CPI, a direita quer a CPI, né, Chico? Então por que o Lula não deixa a CPI andar, não para de interferir e vamos ver quem roubou, quem é o culpado e o culpado que pague, Cícero. Nós queremos Com certeza, assina transparência. embaixo, Moisés. Eu concordo Exatamente, contigo. queremos transparência, mas o Planalto tem interferido, colocado o pé na porta, não aceita a CPI, não deixa andar, fica coagindo Bota, fica coagindo o Alcolumbre e não anda essa CPI. O povo quer transparência, Lula. O povo só quer saber quem foi o ladrão que roubou os nossos velhinhos. E esses bandidos têm que pegar a prisão perpétua. Quem quer que seja, né? Quem quer que seja, de qualquer lado, tem que pegar a prisão perpétua, porque eu considero, senador, crime hediondo, roubar idosas, falei isso. roubar velhinhos, isso é hediondo. Então, se é hediondo, prende esse canalha e joga a chave fora. Doa a quem doer. Perfeito. Chico pediu um tempo extra, vai, Chico. Eu não sei se foi no bloco anterior que o Moisés pegou muito forte por cima do senador, porque eu não entendi a fala dele agora, quando o Cícero conversou, que ele falou de ditadura, já falou, e não entendi que era uma questão do ministro, do posicionamento do ministro, mas o senador ele saiu para um lado, saiu para outro, saiu para a ditadura, saiu para a democracia, foi para Cuba, passeou no tempo e não falou do tema principal, senador. Muito bem. Agora, Chico, você concorda, né, com o Moisés, e eu concordo com o Moisés, de que se, o Amir, se o problema são os maus parlamentares, sejam eles da onde que vieram, que se tire os maus parlamentares. Não é assim? Só o povo pode fazer isso. Só o povo. Mas, Sim, o povo. mas a gente pode iniciar uma campanha como é necessário. Do voto correto, Do né, voto Chico? correto, levando isso para a população, levando essa informação. Meu senhor, minha senhora, antes de votar, entre lá no Google. Lá você vai saber se aquela pessoa, se ela tem algum processo em andamento. Porque se ela tiver processo, essa pessoa não serve para você votar. Sabe por quê? Depois ele não tem moral para poder defender o seu voto. Tá? Então nós temos que votar em pessoas realmente que tenham um passado limpo, igual aqui o nosso amigo ex-senador Mirlando. Outra coisa, Cícero, ou a gente aprende a votar, ou o país vai para o precipício, não tem outra. Não tem saída. É meu amigo. abismo, é abismo. Ou você aprende aí, escolhe direito, para de vender por micharia, para de trocar por favores, para de trocar por cargos, escolha pessoas que realmente tenham aquela vontade de fazer diferença no Congresso, na sociedade. Agora, não, vou votar no cara porque empregou minha irmã, meu pai, me deu 50 reais. Aí você bota o nosso país para essa escalada que hoje se encontra. Muito bem. Fran, Diego, estourou o nosso tempo, ok? Mais um intervalo? Então tá bom, vamos lá. O Gesimel que está lá? Vamos lá, Gesimel, então, mais um intervalinho e voltamos aí para a nossa reta final do News 5.1, edição especial aqui da Rondônia Rural Show. Já voltamos.